Olá! Esse é mais um podcast Fono Pode Mais. É o podcast que tem chegado até você, te surpreendendo, eu tenho certeza, te mostrando as maravilhas da fonoaudiologia, a atuação da fonoaudiologia dentro do ambiente hospitalar e hoje com um assunto que talvez você questione assim, também está no ambiente hospitalar? Sim, também está no ambiente hospitalar, porque ele está em todo o ambiente. Eu quero falar para você e convidar você para caminhar conosco, continuar caminhando, né? Nesse podcast que é seu, que é meu, que é nosso, porque Fono Pode Mais. E agora nós trazemos para você uma proposta. A gente vai fazer uma série de episódios falando sobre um tema muito interessante, um tema que está ao nosso lado todo o tempo, a todo instante, a cada instante, que é o TEA, Transtorno do Espectro Autista. Então nós vamos fazer uma série de episódios falando, levando para você conhecimentos, trazendo convidados que vai surpreender você para nos esclarecer muita coisa sobre a atuação da fonoaudiologia com os pacientes com o transtorno do espectro e com certeza isso vai enriquecer muito você. E os meus convidados hoje, vocês não têm noção, são, surpreendentes. Eu tenho comigo uma psicóloga, mestre, professora universitária, o mestrado dela é em neurodesenvolvimento, ela trabalha com o TEA, trabalha com TDAH, ela sim, pode muito, pode mais. Mas eu tenho um outro convidado também, esse convidado é um jovem, 19 anos, foi descoberto o transtorno do espectro autista nele com 6 anos. Ele é um querido. Os meus convidados são Jade Yasmin, doutora Jade Yasmin, e Thales Oliveira. Que alegria, que prazer estar recebendo vocês. Alegria nossa, com certeza, né, Thales? É um convite muito especial e para mim é um privilégio estar aqui compondo com a doutora Gessandra. Acho que a gente tem muito a compartilhar desse tema juntos, né? Até porque quando a gente fala de TEA, a gente fala de equipe multiprofissional. Exatamente. Né? E neuropsicólogo e fono trabalham juntinhos, né? Para assistir os nossos pacientes com a melhor eficácia e com a melhor eficiência possível. É isso aí. Muito obrigado por me convidar, Valéria, porque eu nunca apareci assim um podcast em algo que seja visto ao público, seja no Instagram, celular, na internet, na televisão. E a primeira vez que eu estou participando de um podcast, e muito obrigado por me convidar. Realmente é uma coisa nova que eu nunca fiz e muito obrigado. O prazer é meu, Thales. Eu tenho certeza que vai ser a primeira de muitas, porque você é esse cara que mostra pra gente o que pode mais, né? Que quem tem o espectro autista pode e pode muito mais. Eu quero começar esse bate-papo e aí eu vou direcionar para você. Eu vou te chamar de Jade, tá? Mas é doutora Jade, mas eu vou te chamar de Jade. E eu quero que você defina para os nossos ouvintes de uma forma assim científica e de uma forma também bem de fácil compreensão o que é o transtorno do espectro autista. Então, o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Em que a gente tem um cérebro que desenvolve de uma forma diferente, né? Então, a gente tem aí uma característica que é neurobiológica, a gente tem uma característica que é genética também, e aí a gente tem um cérebro que é formado de uma forma diferente. E aí a gente vai ter uma apresentação, uma manifestação diferente de algumas funções cognitivas, né? A gente vai ter aí algumas diferenciações em relação às questões que a gente chama de a tríade que define o autismo, né? Que são a dimensão social, né? Que tange aí a questão da interação social, as relações, né, interpessoais. A gente vai ter uma dimensão do espectro que está relacionada à aquisição da linguagem, a toda a questão do desenvolvimento da linguagem e da comunicação. E a gente vai ter também aí a dimensão das características comportamentais que vão se diferir também de um cérebro que se desenvolve de uma forma típica, né? A gente chama a pessoa com autismo de neuroatípico,
né? Por quê? Porque o seu neurodesenvolvimento se deu de uma forma não típica, né? Uma coisa que eu gosto sempre de esclarecer, sempre que eu vou falar sobre o autismo ou sobre o TDAH, é que quando nós falamos desses transtornos, nós não estamos falando de doença. Sim. Né? Acho que é a primeira coisa que a gente precisa destacar, né? Autismo não é doença, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade também não. Portanto, não existe um trabalho que tenha a intenção de cura, porque não é doença. Então a gente fala de neurodivergência, né? A gente tem um cérebro que desenvolve diferente e que tem manifestações diferentes daquelas manifestações que a gente está acostumado a ver de forma típica. Por que é um transtorno de espectro? Porque a gente não tem aí uma única apresentação em relação ao TEA, né? A gente vai ter ali subdivisões que tem aí uma relação com grau, né? E com o tipo de manifestação dos traços sociais, os traços de comportamentais e os traços de linguagem e de comunicação. Aí a gente tem primeiro o Asperger, que é bastante conhecido por causa da série, né, do Sheldon, do jovem Sheldon. A gente tem o Asperger, que é uma dos quadros do autismo, que é um quadro que a gente tem ali um hiperfoco bastante acentuado, uma capacidade de focar numa tarefa de uma forma bastante especial, uma inteligência muito refinada, né? E a gente não tem um atraso, nenhum prejuízo cognitivo em relação a nenhuma das funções cognitivas, mas, sobretudo, o que marca o Asperger é que não tem um atraso na aquisição da linguagem. Aí tem também o autismo de alta performance, né? Que agora o DSM-5 já colocou Asperger e o autismo de alta performance como um só. Mas a diferença é inteligência refinada, só que o de alta performance tem um atraso lá na aquisição da fala, antes até os 3 anos, né? E aí a gente tem um autismo de um grau mais moderado, né, em relação à percepção, em relação à atenção. E aí a gente tem o quadro do autismo mais agravado, que é quando a gente tem um prejuízo cognitivo em relação às funções muito mais acentuado, né? E aí a gente tem dificuldades consideráveis em relação às interações sociais e a autonomia comportamental, até nas atividades de vida diária mesmo, né, no cotidiano. Então, assim, a gente tem dentro do espectro essas 3 dimensões aí que são diferentes, né? Eu tenho lido e algumas pessoas, alguns neurocientistas, neuropsicólogos, defendem que o grau poderia ser levado como nível como se fosse nível de suporte, né? Ao invés de falar grau, leve, moderado e grave, teria nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3. A gente tem literatura que trata leve, moderado e grave, porque essa é a terminologia utilizada no DSM, né? Mas a gente também tem literatura que trata, sim, suporte 1, suporte 2, suporte 3, porque daí, na verdade, não está classificando o quadro, né, do paciente, está classificando o tipo de suporte de necessidade que ele precisa entendi. Em relação à sua intervenção ali com as equipes multiprofissionais, né? Muito interessante isso. E aí, baseado em tudo isso, Thales, que a gente ouviu a doutora Jade falando aqui, você, o seu espectro autista foi diagnosticado quando você tinha 6 anos e não me lembro, apesar de ser sua tia, te amo muito, ai, muito mesmo, mas eu não me lembro quando, e nem se a gente já conversou sobre isso, quando você se deu conta de que você era uma pessoa, um jovem, um menino, uma criança atípica. Você talvez se via um pouco diferente ou não. Teve isso? Teve algum momento que você se percebeu assim? Cara, olha, respondendo a sua pergunta, teve um momento assim, eu acho que o que me fez, acho que teve sim um momento sim, e o que me fez perceber é basicamente sim, os sintomas desse espectro autista que, tipo, querer ficar mais sozinho, tipo, gostar mais de ficar na sua, não chegar muito a conversar com os outros, não curtir o que os outros gostam, mas que
não curtir o que os outros gostam, não apontar para coisas interessantes, e não olhar para a pessoa quando ela está conversando. Você percebeu que isso acontecia com você? São coisas que já aconteciam comigo, mas aí teve um momento que eu queria saber o que era síndrome de Asperger, aí eu pesquisei na internet, né, eu tava com minha mãe, a gente conversou um pouquinho sobre isso, e aí eu percebi, aí eu li sintomas, aí a gente percebeu que eu tenho a síndrome de Asperger, e aí depois, eu acabei lembrando de um vídeo antigo que eu assisti, que era da Turma da Mônica, que falava sobre autismo. Eu lembrei dele, eu já tinha visto antes, mas foi vendo atualmente que eu percebi que vários daqueles sintomas eu tinha, não todos, né, porque... Quais, por exemplo? Bom, esses que eu falei, né, por exemplo, não olhar para as pessoas, tem momentos que conversa, eu não olho muito no olho dela, no olho da pessoa, quando tá conversando, eu gosto de olhar para outro lado. Eu também, tem muitas coisas que as pessoas gostam, que já eu acho muito superestimado, né, eu não curto, né, assim. Eu não chego a procurar outras pessoas para conversar, elas conversar comigo acontece, mas eu não chego a conversar com elas, aí, e ficar mais na minha, gostar das minhas próprias coisas que os outros talvez não gostem tanto, né, esses são sintomas do autismo que eu sentia. E isso te incomodava? Olha, incomodar, acho que não incomodava não, porque são gostos, né, uma vontade minha. Mas às vezes eu percebo assim, penso que realmente eu acho que se não fosse autismo seria melhor, mas o autismo também não é uma diferença, tipo, faz diferenciar. Talvez tenha realmente parece ser uma diferença, mas isso não quer dizer que ele não possa se enturmar com os outros, conhecer coisas novas, mas eu acho que para conhecer coisas novas para ele é algo mais difícil. Mas não, nunca incomodou não. Às vezes incomodava, mas não incomodou. Entendi. Interessante essa colocação dele, né, Jade? Porque ele percebeu, vendo algo, né, numa coisa de desenho, né? E Thales sempre gostou muito de desenho, né, Thales? Ele sempre gostou muito de desenho. Então, assim, ele se identificou. Isso sempre acontece? Não necessariamente, assim, a gente escuta muito o paciente dizer assim, eu me percebo diferente. Mas com essa riqueza de detalhes do relato dele, assim, não é sempre que o paciente identifica, assim, com tanta precisão como ele identificou, assim, com esse reconhecimento. Até porque, assim, fala-se como se o autismo, como se o TEA, né, fosse um diagnóstico, assim, que acontece 1 em 1 milhão. E a gente sabe que tem 70 milhões, né, de habitantes na Terra que já tiveram aí no mundo inteiro um diagnóstico. E a gente sabe que é um valor subnotificado, porque tem muito diagnóstico que ainda não foi realizado, né, porque a maioria dos diagnósticos se dão na infância. Então, são muitos pacientes adultos que chegam a consultório se percebendo diferente, mas sem saber explicar, né, que diferença seria essa. Uma outra coisa que eu percebo na prática clínica é uma confusão em relação à questão das crises sensoriais, né? A gente sabe que em qualquer dos quadros do espectro autista, a gente tem uma hipersensibilização aos estímulos luminosos, estímulos sonoros, cores, enfim. Então, a gente tem aí, por conta do excesso celular que tem no cérebro com o autismo, né, a gente tem diferença na visopercepção, que se traduz ali no que ele disse sobre não olhar enquanto eu estou conversando, a própria percepção das expressões, microexpressões faciais, né? A gente tem ali uma lentificação do processamento dessa informação em relação aos neurônios espelhos, às células realmente que a gente tem lá em excesso, né, no desenvolvimento desse cérebro. Então, assim, quando muitas vezes chega um paciente já jovem ou adulto dizendo que tem muita crise de ansiedade, e eu começo a investigar e eu percebo que essas crises se dão num lugar de hiperestimulação,
né? E geralmente em eventos em que há bastante gente, um número expressivo de pessoas, ou muito barulho, ou muitas cores, ou muito jogo de luz, aí vem cá, vamos fazer falar sobre isso. uma avaliação um pouquinho mais histórica e conta pra mim, geralmente, em que contexto que você tem essa crise de ansiedade, né? Então, assim, a pessoa chega muitas vezes à idade adulta sem ter essa clareza que o Thales teve tão cedo. Eu imagino que ele teve bastante acesso à informação, né? Que os pais, os cuidadores, a família ali teve também bastante acesso, que contribuiu dando a ele suporte para que ele também conseguisse fazer essa identificação. Porque, em geral, não se tem essa percepção assim tão clara. Se percebe uma diferença. E percebe que tem crises e se confunde com os transtornos mentais, né? E neurodiversidade não é transtorno mental, né? Não é. Não é. E o que é interessante na história do Thales, e aí talvez ele lembre ou não, mas uma coisa que chamou a atenção pra gente, o Thales com 2 anos, ele falava textos bíblicos, mas assim, o Salmo 1º ele falava todo, o Salmo 23, que é comum, né, todos nós, né, que fomos criados no ambiente religioso, no ambiente evangélico, no ambiente de igreja, a gente sabe, mas ele sabia textos que não são esses mais comuns, né? E a expressão, o vocabulário e a forma de colocar dele sempre foi uma forma muito... Com 2 anos, ele falava o texto bíblico inteiro e ele conversava, não sei, talvez nessa idade você não vai lembrar, né, Thales? Mas você chegava e falava assim, tia... Posso pegar essa jarra? Muito obrigado. Então era assim, tudo, não faltava o R, não tinha colocar uma palavra, sabe? Não era infantil aquilo, sabe? Então chamava a nossa atenção essa inteligência dele nesse sentido e chamava, e acredito que quando a gente for bater o papo com a mãe dele, talvez ela pontue isso, que é sobre o interesse dele desde pequeno em coisas muito que era de gente muito inteligente. Você lembra disso, Thales? Do seu interesse ser de coisas assim que não era comum em criança? Acho que quando eu era criança, muitos os gostos que eu tinha, desde criança eu sempre tive um gosto por desenho, né? Que criança não gosta de um desenho animado, né? E naquela época eu sempre gostava muito de assistir desenhos animados. E coisa que eu acho que eu não vi as outras pessoas gostando. Eu acho que as pessoas e as outras crianças um exemplo são meus colegas da minha escola, eles também acho que deviam assistir desenho animado, mas eu acho que eles tinham outros tipos de desenho, porque desenho animado também tem uma variedade, aí vai ter vários tipos, aí as pessoas acabam escolhendo vários tipos, e o tipo que eu escolhi eram desenhos mais infantis, né? Os desenhos do Cover Kids, né, que tinha muitos desenhos lá, isso me fazia ficar muito tempo na televisão, e eu acho que isso ajudou ainda mais nesse meu espectro autista, me deixou mais assim, fez ser mais um cara, gosto mais de ficar sozinho, nesse meu jeito de agir, de falar, porque vivi o desenho, eu gostava, eu imitava, né, às vezes eu faço isso também, e eu assistia e acabava acho que isso ajudava a desenvolver o meu espectro autista, né, eu acho que os desenhos animados foi uma coisa que ajudou a reforçar, né? Não é exatamente a culpa. Eu acho que o autismo literalmente algumas pessoas nascem com isso. Eu não sei o que causa o espectro autista, mas eu acho que existem certas coisas que ajudam a desenvolver. E no meu caso, acho que foi desenhos animados, que é o que eu mais assisti, desenhos animados infantis. E já as outras crianças, elas assistiam mais desenhos mais sérios também, né? Tinha super-herói com ação, aí eu gostava mais de coisa mais bobinha, mais infantil. No que diz respeito a desenho, mas quando você tinha por volta de uns 3 anos, você gostava muito de assistir TV Cultura. Agora, Jade, esclarece isso aí pra gente, porque eu acho que nessa fala do Thales tem uns mitos, não tem? De quando por que né? Você nasce com, e o que desenvolve, não desenvolve? Então,
Às vezes a gente escuta algumas pessoas com um discurso, assim, como se foi diagnosticado porque surgiu o autismo em determinada fase da vida, né? Ou, eu já tive autismo, eu já ouvi esse tipo de relato também, né? Meu filho tinha autismo. Então, são todos mitológicos mesmo, né? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso significa? Significa que enquanto o cérebro da criança está sendo desenvolvido, formado, exatamente, ele se forma de forma diferente, né? Uma dessas características dessa formação atípica é justamente esse excesso celular. Por isso que tem uma hipersensibilidade, né? Percebe as coisas de uma forma mais intensa também, né? Então, a gente tem ali, até os 3 anos de idade, o transtorno do espectro autista ele já está ali com suas manifestações surgindo, justamente porque a aquisição da fala é um marco importante, né? O Thales estava aqui dizendo que ele tem o diagnóstico de Asperger, né? E aí quando a senhora traz aí essa fala de que, olha, com 2 anos ele falava perfeitamente, evidencia justamente isso, né? Porque ali no suporte 1, 2 ou 3, ou leve, moderado e grave, a gente tem justamente o Asperger como o único que não tem um atraso na aquisição da fala. Então, ele não teve. Mas o cérebro é desenvolvido já nessa conformação. É como se houvesse um formato. Eu vou usar essa figura de linguagem, mas não é isso, né? Mas um formato para o cérebro típico, um formato para o cérebro com transtorno do espectro autista e um formato para o cérebro com TDAH. Então, são 3 cérebros diferentes que funcionam de forma diferente, com manifestações diferentes na leitura, na visopercepção, na atenção, na linguagem, na comunicação, na inteligência, na comunicação, na interação, nas tarefas de vida diária, né, no repertório comportamental. Então, assim, não se desenvolve o autismo de uma hora para outra. Quem tem um cérebro que se desenvolve com autismo vai ter um cérebro com autismo para sempre, né? E ele não surge em algum momento e não tem fatores externos que possam causá-lo, né? A gente viu que é um transtorno do neurodesenvolvimento que tem um fundo biológico e tem aí uma característica de genética também, né? Então, numa família que a gente tem um diagnóstico, a gente provavelmente tem alguém que não foi diagnosticado antes dele e provavelmente outras pessoas que ainda serão diagnosticadas também. E é interessante essa fala e até para esclarecer, Thales, algumas coisas, porque você gostava porque você gostava. E talvez você se prendia muito, e se eu estiver errada já, você me corrige. O seu hiperfoco era naquilo porque aquilo te dava um certo prazer, era desenho que você gostava. E você ficava preso àquilo. Mas isso não quer dizer que acentuou o seu espectro. Não. Se você gostasse de outras coisas e assistisse outras coisas, era o Thales que nós temos hoje, né? Maravilhoso. Exatamente. Do mesmo jeito. Né? Em todas as manifestações do autismo, no Asperger a gente tem de forma mais acentuada o hiperfoco, mas assim, o gosto e o interesse por coisas peculiares, né, o foco em alguma única coisa. Às vezes uma criança que só brinca se for temático de dinossauro, né? Ou se for algo que gira, que roda, né? Trem, ônibus, o que tem pneu, o que é circular. Então, assim, essa questão dos gostos peculiares e se dedicar a alguma coisa de uma forma especial, porque nela encontra algum prazer, é uma característica do hiperfoco. Eu já atendi uma mãezinha que o filho dela, com autismo, tinha um hiperfoco em música irlandesa medieval. Eita. Música irlandesa medieval. Então, assim, ele pesquisava sobre isso diuturnamente, se dedicava, aprendeu a tocar o instrumento e interagia, né, com pessoas do mundo inteiro, numa comunidade, numa rede social. E ela falava, eu não entendo nada sobre esse tema, por mais que eu pesquise, não sei de onde que ele tirou isso. Mas aí tem aquele interesse e se dedica àquilo de uma maneira especial. Isso não acentua, não evolui o quadro, não diminui a manifestação das características do quadro, é só um interesse que conseguiu capturar o hiperfoco, né? Porque tanto no TDAH quanto no TEA, a pessoa com autismo ou com TDAH, ela só vai se dedicar de forma intensa àquilo que ela se interessa.
gratuitamente. Não aquilo que é oferecido, que é ofertado. Não adianta, é o que gosta. Mas aí, nesse caso, quando ele entra numa terapia com o psicólogo, com o fonoaudiólogo, com o terapeuta ocupacional, isso traz para ele desenvolvimento em alguma coisa, Sim. não é isso? Sim, a gente usa o termo de reabilitação, mas muitas vezes não é nenhuma reabilitação que acontece. Porque o que acontece? Uma criança que é desenvolvida em um ambiente saudável, né, uma família com relações saudáveis, e que ele é estimulado em suas funções cognitivas, nós temos 5 funções cognitivas, né? Atenção, memória, percepção, linguagem, inteligência, e tem as funções executivas. Então, a criança que é desenvolvida com estímulos, com jogos, com passeios, com diálogo, ela é uma criança típica ou não, que vai se desenvolver com maiores habilidades, porque ela está sendo habilitada. Então, quando chega para nós no consultório para reabilitação, seja pelo diagnóstico de uma neurodiversidade, às vezes nem é por uma questão de neurodiversidade, é um paciente neurotípico, a gente avalia, e algumas dessas pessoas, elas não estão precisando de reabilitação, elas estão precisando ser habilitadas, porque elas ainda não foram habilitadas em algumas funções. Então, com certeza, para o neurodivergente, para o neurotípico, quando a gente tem aí uma dedicação escolar, quando a gente tem uma dedicação familiar, quando a gente tem aí o apoio, o suporte das equipes multiprofissionais, né, neuropsicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, né, médico, neurologista, a gente com certeza consegue construir um plano de tratamento em que a gente consegue, observando justamente o que precisa ser habilitado e reabilitado, intervir justamente de forma específica e conseguir esses ganhos. A função dessas terapias é justamente essa, né? Thales, quais são as terapias que você faz ou que você já fez? Terapia. Bom, eu já fiz. Atualmente eu faço. Como é que se diz? Acompanhamento. Acompanhamento ou. Como se diz? Psicologia, eu acho com que. O psicólogo. Com o psicólogo. Minha psicóloga se chama Luciana. Mas eu já tinha feito com a Lurdinha, que era o nome da minha antiga psicóloga. A gente conversava sobre problemas que eu acabei tendo, problemas que eu tinha atualmente. Só que teve um momento que eu parei porque eu acho que já não precisava mais. Mas atualmente eu voltei, só que agora com uma outra, com a psicóloga, com a Luciana, e é o mesmo caso da Lurdinha, a gente conversa sobre assuntos que aconteceram comigo, né? A gente conversa também sobre esse meu problema de relacionamento social atualmente. Eu converso um pouco sobre o meu trabalho, mas acho que o principal foco de conversa lá é a socialidade, a socialização. Socialização, ali, né? Socialização. Além da Luciana, eu também já tenho, além de psicólogo, também acho que já fui fono também, como você. Só que com a Rosana também teve a terapeuta ocupacional. Teve a Denise era fono. A Denise que era fono, a Rosana era a terapeuta. E ela me dava várias brincadeiras, vários jogos para eu fazer, desenvolver, que também ajudava um pouco nisso. Elas me estudavam, me ajudavam com esse problema também. Mas nos últimos dias a gente começou a sair mais. A gente começava a ir a bares, a bares, lanchonetes, assim, pra conversar. Restaurantes, pra né? comer e conversar, como a gente tá fazendo aqui agora. Já a Denise também começou há muito tempo, cara. Acho que foi desde 2009, pelo que minha mãe falou. A Denise, no começo, ela me ajudava com um problema aqui da boca, né? Do falar, né? Ela ajudava com esse problema que era fazer movimentos com a boca, que ajudava. Porque tem muitas vezes que eu falo cuspindo, que eu falo um movimento bem errado, que pode ser um incômodo. Aí ela me ajudava com isso, porque por causa do músculo da minha boca, que era muito folgado, que eu não usava muito ele, aí me ajudava a usar mais, aí fazia esse movimento assim. Mas teve um momento também que ela parou, e aí voltou, só que depois quando ela voltou, ela começou a me dar coisas pra comer. Aí a gente comeu várias frutas, algumas eu gostei, né? Algumas eu gostei, passei a gostar, né? Acho que o mamão, o melão, não são comidas que eu gosto tanto, mas são boas de comer, docinhas.
E teve algumas que eu continuei não gostando, né? Tipo a goiaba, o abacate também. Mas atualmente eu parei com a Denise também, porque acho que não precisa, acho que também não tenho precisado mais. Acho que a única coisa que eu preciso mesmo é da psicóloga que me ajuda mais na socialização. Então você tinha essas dificuldades, que é uma característica, né, Jade? Com sabores e com texturas do que você comia, né? E aí quando você gosta de uma coisa, você gosta muito. Quando eu gosto de uma coisa eu gosto muito, tipo a banana, por exemplo. E com comida, almoço também, você tem algo que você gosta muito, né? Pode falar. Tem O que não pode faltar na sua comida? Não pode faltar arroz, feijão, angu é os principais e de vez em quando outras coisas. É variável, né? Mas a verdura que você mais gosta é qual? tem a taioba. E o quiabo. Tem quiabo. Tem abóbora também, não sei se... Interessante. É quiabo, abóbora e taioba. Mas, Thales, eu queria que você contasse um pouco, porque você toca teclado. Toco. Você toca bateria ainda? Eu parei de tocar bateria, mas eu sei tocar ainda sei tocar. Então, você toca teclado, toca bateria e... Fala um pouco disso aí, como que foi por que, se você tem interesse por isso, como que é? A bateria começou quando a Rosana me perguntou, minha terapeuta me perguntou, ela tava querendo me dar que fizesse um curso de alguma coisa, começasse a desenvolver algo, alguma coisa. Ela deu 3 coisas que eu poderia me interessar. Aí ela falou ela disse música, acho que foi inglês também. E o terceiro lá, não lembro mais o que foi. Só que aí então eu falei pra ela que eu tinha 4 sonhos, que acho que não eram bem sonhos, eu acho que eram só umas ideias, mais um desejo, acho que uma coisa que eu ia gostar de se eu pudesse fazer. Que era andar de bicicleta, eram 4, andar de bicicleta, tocar uma guitarra, tocar bateria e começar a aprender a falar outras línguas, tipo inglês, por exemplo. Aí então ela me deu a bateria pra fazer. Aí eu comecei a fazer bateria. Só que eu não tocava muito, né? Porque eu não tinha bateria em casa. Só que eu acho que, apesar de eu gostar, é bom lembrar que não era um desejo, não era uma coisa que eu queria fazer. Era só uma coisa que eu achei, tipo, legal se pudesse fazer. E eu gostei. Eu não queria parar de fazer bateria, né? Porque eu não gostava, que eu não queria fazer. Mas, apesar de eu não ter feito mais, acho que ainda tinha mais coisa para aprender, mas acho que o básico da bateria eu aprendi a fazer. Mas aí depois passou um tempo, eu vi o teclado ali da Rosa, e acho que como muitas crianças, quando vê um teclado elas já querem tocar. Já no meu caso, quando eu vi um teclado eu queria tocar só uma música que eu sabia tocar, uma única música que eu sabia. Eu acho que aquele momento, quando a Rosa, que é uma amiga minha, me viu, minha mãe, meu pai também, eles viram que eu gostava de tocar teclado, acho que eles viram um interesse. Aí perguntaram Thales, você gostaria de fazer aula de piano? Aí eu falei, cara, isso é legal, eu falei que sim. Aí me apresentaram o Tadeu, que é meu professor de piano, e ele começou a me ensinar, fez uma interação assim também, começou a me ensinar no início. Mas atualmente o Tadeu não é mais meu professor, porque ele também tem outros alunos, aí ele divide com um ex-aluno dele, que agora também se formou em piano, que é o Alexandre. E a gente vai tocando música, ele vai me ensinando as músicas, várias coisas sobre piano. Mas você ainda continua estudando? O piano? Sim, continua. Aí minha mãe vendo isso, ela comprou um piano pra mim. Ela viu que eu não tinha muito interesse, tava começando a achar que eu tava começando a querer que eu parasse de fazer piano também. E eu não queria parar de fazer piano, porque eu gostava de aprender a tocar piano. Mesmo não exercitando, eu gostava. Aí ela comprou um piano pra mim, um piano bom, porque eu ficava usando muito da Rosa, então acho que ela preferiu comprar um piano pra mim mesmo, né? Pra que eu possa desenvolver as músicas. E todo dia, eu sempre tenho, às vezes eu não faço, a maioria das vezes eu não faço, mas quando eu vejo aquele piano e penso assim no piano, eu vejo assim, eu faço aulas de piano e não exercito, eu acho que eu vou exercitar agora um pouquinho. Aí eu aprendo a tocar o piano também, e hoje eu já comecei a desenvolver um pouco. Tem muitas
músicas que a gente canta na igreja que pra mim, porque geralmente acho que o pianista, ele toca olhando pra partitura, e eu também faço isso. Mas no começo, como eu tava começando, foi bem difícil, eu preferia só olhar e começar a tocar, porque era mais complicado, porque pra olhar e tocar ao mesmo tempo, né? Ainda é. Mas atualmente, as músicas que eu já sei agora, eu olho, eu toco e olho, né? Então acho que pra mim, eu tenho que estudar a melodia, a partitura primeiro, e depois, quando eu aprender Você a se tocar, sente mais à vontade, aí assim. quando eu toco, eu olho, porque são muitas notas, é muito difícil, leva tempo. Acho que eu tenho um pouco de perfeccionismo. Eu vivo, em vários casos eu vejo um perfeccionismo. Aí eu acho que nesse caso também, porque quando a gente faz uma coisa, a gente quer fazer ela perfeita, a gente não quer cometer erros. E aí o meu caso, e no piano também é assim, a gente quer fazer perfeito e acabar fazendo isso. E como que é hoje você trabalha? Hoje eu trabalho. É o seu primeiro trabalho? Não, eu trabalho. Esse é, na verdade, o meu terceiro trabalho. Antigamente eu trabalhava na loja de bicicletas com o meu tio. A gente trabalhava, só que isso foi no começo, quando eu queria arrumar um emprego, né? Aí eu comentei isso com a minha mãe, porque eu não tinha passado eu não tinha feito o vestibular ainda, então, enquanto eu não faço vestibular, não penso em fazer vestibular, vou então um emprego pelo menos pra já ajudar em alguma coisa na minha vida, na vida da minha mãe e do meu pai, que também podem precisar da minha ajuda. Daí, aí ela conversou com meu tio e ele me deu esse emprego na loja de bicicletas dele. Só que o problema é, como eu falei, eu moro em Bom Jesus, ele mora em Campos. Aí não dá muito certo, né? Por isso que aí eu falei que não dá, melhor não vou querer, porque não dá certo. Ficava longe dos seus pais, né? Eu não ia querer ficar longe dos meus pais, voltar tipo assim fim de semana e ficar lá, não ia querer isso. E pra falar a verdade, no começo acho que a minha mãe até pensava em querer que eu ficasse lá, mas acho que acho que todo mundo pensando agora sabe que acho que não ia ser muito bom. Eu trabalhei em outra cidade e tudo bem que se um dia eu vou ter que morar sozinho, mas eu acho que nesse momento não dá certo. Aí então eu voltei pra Bom Jesus, né? Aí a Rosa, que é essa amiga minha, ela disse, então ela tentou conseguir pra mim um emprego de reciclagem. Ficava numa cidadezinha, eu acho que uma vila assim perto perto da sua cidade, onde eu moro. Isso era com reciclagem e era legal, só que e era legal, já ficava mais perto. Na verdade eu tinha que pegar um ônibus para ir para lá, porque não era tão perto assim. E lá eu começava a trabalhar das 7 horas e lá é das 7 horas até as 5 horas da tarde. Mas no meu caso eu ia das 7 até até 1h30, se não me engano, porque o ônibus chegava, eu tinha que ir, porque eu já tinha outro curso. Porque naquela época eu já fazia aula de piano, já fazia aula de inglês. E acabava tendo que sair. Só que tinha dias que eu não tinha aula de piano, nem aula de inglês, não tinha nada. E mesmo assim eu saía, porque eu acho que acabou virando um costume, e até hoje e aí acabou fazendo isso até o final, até o fim. Só que aquele emprego, apesar de ser um emprego melhor do que, digamos assim, melhor do que apesar de ele ser um emprego melhor do que a Bike Center foi, acho que ele foi melhor. Ainda assim ele tinha muitos defeitos. Ele ficava mais perto de Bom Jesus, mas ainda assim ele tinha muito, ele comparar com a Bike Center, que é a loja do meu tio, ele ficava mais perto de Bom Jesus. Mas ainda assim não era perto, não era dentro da cidade. Eu tinha que pegar ônibus, gastar dinheiro com ônibus para ir para lá. Tinha momentos que eu tinha dificuldade para entrar, porque não tem um pouco incômodo com cachorro, com cães, que aí não deixava entrar, porque quando ele vê eu não consigo chegar muito perto quando eles vêm para cima de mim. Também o lugar era todo sujo também, reciclagem assim, né? Aí te incomodava um pouco. A sujeira não gostava. Às vezes eu usava luva, mas minha mão ficava suja do mesmo jeito. Minha unha ficava suja também. E tinha vários serviços. O que eles mais fazem lá é pegar uma peça que eu nem sei onde usa. Aí eles usam faísca para desmontar. Aí depois eles tiram uma parte, depois aí eu tiro a última parte. No meu caso eu tirava cobre e alumínio. E aí a bombina de guardava, deixava pro caminhão levar depois. Esse era o seu trabalho. E hoje você trabalha fazendo o quê? Bom, e hoje eu trabalho fazendo linha. Eu trabalho na loja na fábrica da minha mãe, que a gente fazendo linha.
E aí chegou lá e começou a seguinte, é porque, como eu não tava mais, eu não tava, apesar, eu continuei fazendo acho que foi 3 ou 2 meses fazendo reciclagem. Só que teve um momento que eu não tava conseguindo aguentar mais, minha mãe já tinha até pensado em conseguir outro emprego pra mim, aí surgiu a fábrica. Você fala a fábrica da sua mãe, mas é a fábrica onde sua mãe é a coordenadora, não é isso? É, a fábrica, Qual o nome dessa fábrica? a Policrom. Policrom, é uma fábrica de linha. Aí, devido a um imprevisto que aconteceu lá na fábrica, eu acabei sendo demitido, e aí eu resolvi ficar com a Policrom mesmo, que é perto da minha casa, um quarteirão só, e comecei a trabalhar lá. Aí, todos aqueles problemas que tinha, tipo distâncias, a sujeira que tinha, animais, nada disso tinha na Policrom. Então, tá tudo resolvido. E é onde eu tô trabalhando até hoje, já completou um ano já que eu tô, faz mais de um ano que eu trabalho lá, e realmente tem sido bem melhor, tem me encaixado mais. Eu trabalho de 5 até 2h30, e lá eu comecei a ficar numa máquina onde a gente colocava a linha no cone, mas atualmente eu tenho ficado na embalagem. Eu já apresentei certos problemas, mas de lá pra cá eu tenho desenvolvido. Mais. Antigamente eu não conseguia fazer, né, na máquina, eu tinha de certo problema para fazer a caixa, talvez ainda tenha, mas atualmente eu tenho ficado mais ligado na máquina. E já na embalagem, no começo eu só fazia uma quantidade de pouco, levava muito tempo para embalar uma caixa, e atualmente eu já embalo mais de 30. Então você já está evoluindo, né? Evoluindo, é isso aí. Maravilha. Jade, o mercado de trabalho ainda não fica, ainda não é tão aberto para essas pessoas, né? Eu acho que agora nós tocamos num ponto que é bastante central nesse debate, porque pesquisas revelam que apenas 18% dos jovens entre 18 a 25 anos, quando saem do ensino médio, são inseridos no mercado de trabalho, né, com autismo. Então, 18% é um número muito baixo, né? Então, assim, a gente tem um nível de desemprego bastante alto, muito alto, bastante elevado. Eu tenho feito um trabalho aqui na Grande Vitória de levar essa discussão sobre a neurodiversidade para as empresas, nas organizações, né? Falando aos departamentos de recursos humanos, gestão de pessoas, segurança do trabalho, aos líderes, apresentando a neurodiversidade e desmistificando e desconstruindo os preconceitos, né, que se construíram ao longo do tempo em torno desses diagnósticos. Porque justamente a gente percebe uma baixa inserção, e quando a gente percebe a inserção, que é baixa, a gente tem um turnover muito grande também, uma rotatividade, uma saída, né, em relação ao mercado de trabalho. Mas eu estou fazendo esse debate também nas instituições de ensino superior, porque a gente vê todo um trabalho voltado para a escola. Mas depois da escola, muitas vezes as universidades não estão ainda sensíveis a fazer intervenções consideráveis nas suas metodologias de práticas de ensino também, né? Então, essa questão da neurodiversidade também precisa chegar à universidade, porque a gente também tem um índice aí de evasão após a escola em relação ao ensino superior muito grande também, né? Por conta, muitas vezes, do preconceito. Da falta de conhecimento. E é interessante trazer isso como um debate, porque pela CDC, 1 a cada 36 crianças com espectro autista. Sim. Não é isso? É a atualização agora. Então, se você for olhar, como que a conta não vai bater. A conta não vai bater. Porque se 1 a cada 36, 30, né? 1 a cada 30, e a porcentagem dos que estão no mercado de trabalho é tão baixa assim, como que vai ter o giro nesse mercado de trabalho mediante a essa estatística, que é real, de 18% apenas estão no mercado de trabalho, sendo que a estatística agora é que 1 a cada 36 crianças tem o espectro autista. Sim, o diagnóstico em autismo em relação à quantificação, né,
de uma forma quantitativa, em crianças hoje no mundo é superior ao número de diagnósticos de câncer, AIDS e diabetes infantil Sim. juntos, somados. Exatamente. Né? Então, a gente tem muito mais crianças com esse diagnóstico e a gente não tem, muitas vezes, o suporte profissional na vida adulta e a gente não tem aí um mercado e muitas vezes universidades que acolhem, né? Acolhem esse público, mas eu costumo dizer que inclusão não é integração, né? Não é coloquei na minha equipe, não fiz uma contratação, não é admitir na minha universidade. Inclusão é quando eu de fato consigo tocar nas minhas práticas, sejam nas relações de trabalho, sejam nos processos educacionais, para adaptar o meio às pessoas. Porque a gente não adapta as pessoas ao meio. Sim. A gente adapta, essa é a grande premissa da ergonomia, né? A gente adapta o meio às pessoas. Então, a gente precisa sim mexer nos processos de avaliação, de ensino-aprendizagem. A gente precisa sim mexer também aí nas relações de trabalho, né? E não é numa perspectiva incapacitante, é pelo contrário, é numa perspectiva de que a gente consiga desenvolver ainda mais todas as potencialidades. Então, assim, eu tenho um aluno, eu tenho um cooperador, um colaborador na minha empresa com Asperger. Nossa, inteligentíssimo, hiperfocado, precisão em detalhes, gosta de fazer atividades muitas vezes voltadas para tecnologia, para inovação, para criatividade. A honra e o privilégio é da corporação de receber um colaborador com tamanha potência de entrega, né? Então, assim, eu acho que a gente tem desafios que são esses aqui já no mercado e nas universidades, de desmistificar o que se pensa acerca da neurodiversidade, e a gente também tem um trabalho que precisa ser feito na base, né? Nós, profissionais, precisamos trabalhar com jovens, adultos e idosos, né? Sim. A gente vê muitas vezes, eu falo pela própria prática, que muitas vezes a gente tem todo um suporte técnico que é maravilhoso na infância, mas muitas vezes ele não segue com. E algum suporte precisa seguir com. E a gente precisa alcançar o público que já está adulto sem diagnóstico também para entregar esse suporte. O diagnóstico, quando ele é feito de forma precoce, como foi o diagnóstico do Thales, é maravilhoso porque se vai desenvolvendo as habilidades, vai se tendo esse suporte aí cognitivo, suporte fisioterapêutico quando necessário, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, psicologia clínica, tudo que ele está trazendo para que a gente tenha evolução na interação social, que é algo bastante importante, para que a gente consiga produzir autonomia, para que a gente vá dessensibilizando em relação a algumas questões para diminuir a frequência e intensidade das crises sensoriais, da ressaca social, aumentar o repertório aí alimentar em relação à seletividade, né? Enfim, tem um tanto de coisas que a gente pode desenvolver que muitas vezes esse adulto que chegou lá e vai ter o diagnóstico agora perdeu em termos de desenvolvimento em relação a quem tem o diagnóstico precoce. Mas nós também precisamos engajar, né, em relação a essa faixa etária, para que a gente consiga oferecer mais, né, tanto para a pessoa quanto para as instituições também, né? Então, está de parabéns essa empresa que tem, né, as empresas que já deram oportunidade Exatamente. para o Thales. Não que seja, infelizmente, a gente está assim, está de parabéns essa empresa, como se ela, nossa, deveria ser aquilo que é normal, né? Isso não deveria ser parabéns porque fez. Exatamente. Deveria ser, assim, mais uma que fez, né? Mas, infelizmente, como a nossa realidade ainda não é essa, e a gente vai trabalhar para isso, projetos como os seus vão levar para que isso se mude, para que essa realidade não exista mais, mas hoje a gente pode dizer que essas empresas estão cumprindo um papel importante, né? E principalmente essa colocação sua, eu achei de extrema importância, que não é vamos colocar o Thales, não é o Thales que tem que se adaptar, Não. é a empresa que tem que ficar feliz porque está tendo alguém, né, no seu corpo de funcionários e
propiciar situações favoráveis para essa pessoa que é atípica. Não é isso? Exatamente. Eu falo que é muito mais um desafio para recrutamento e seleção, né, dentro dos subsistemas aí da gestão de pessoas. Porque qual é a premissa básica quando a gente vai fazer uma contratação? A gente tem o desenho da vaga, o que ela exige de formação, o que ela exige de experiência, o que ela exige de habilidades, o que ela exige ali de características comportamentais de personalidade. E a gente tem os nossos candidatos que se inscreveram para essa vaga. Qual é a tentativa minha como recrutador, como selecionador? É trazer o candidato que tem a maior aproximação com esse perfil. E quando eu faço isso bem feito, seja o meu candidato neurotípico ou neuroatípico, é um sucesso garantido, né? Você diminui aí índices de gastos na empresa, de turnover, de rotatividade, conflitos dentro da equipe, desenvolvimento do próprio produto, do serviço, do trabalho. Então, assim, um recrutamento e seleção que trabalha de forma eficiente, ele traz muito benefício para uma corporação. Então, a lógica é a mesma. Eu tenho vagas que são vagas que um perfil de um Asperger, por exemplo, na tecnologia da informação, que pode trabalhar em home office muitas vezes, que pode trabalhar isolado, num ambiente mais clean de estímulos, com menos interações com pessoas, né, com menos experiências sensoriais ali colocadas, né? E que ele tem ali a criatividade um pouco mais liberada para que ele consiga operar ali, desenvolvendo bastante coisa. Então, assim, cargos de auditoria, a atenção a detalhes, por exemplo, que se tem, né? Então, assim, cargos que precisam fiscalizar, auditar. Então, é uma questão técnica, tanto neurotípica quanto neuroatípica, de trazer esse perfil mais próximo para a vaga e a gente ter um sucesso para a corporação e um sucesso para a carreira daquele colaborador. E aí, ainda mais, para além, né, quando a gente está falando do candidato neurodivergente, eu preciso trabalhar a minha unidade, eu preciso trabalhar o ambiente, a ambiência, as relações de pessoas, né, entre a equipe, trazer para a cultura da empresa o acolhimento e a empatia. Né? A gente precisa dessa dupla aí, porque a gente precisa, de fato, favorecer para que o ambiente tenha ali uma redução de estímulos, né? A gente precisa entender um pouco do quadro, por exemplo, a questão da fala um pouco sem filtro. Né, que acontece, assim, por conta da própria visopercepção. Não tô vendo a sua expressão facial, não sei se tá gostando, ou se não tá gostando, né? Então, muitas vezes eu trato, quando tenho autismo, um assunto delicado de uma forma um pouco sensível. Então, eu preciso que a equipe compreenda que não é falta de educação, que não tá desdenhando, que é uma característica da linguagem. Entendeu? Deste quadro. Então, assim, é preciso construir uma cultura, né? E a construção... E alterar aí esse ambiente para que a gente possa contribuir para que eles sejam acolhidos, para que eles se desenvolvam o seu trabalho e não adoeçam. Porque eu já recebi trabalhadores com crise sensorial, com uma frequência absurda, porque estavam mal alocados. Então, você imagina... Uma pessoa com autismo, por exemplo, num ambiente como uma loja, um ponto de venda, que tem um alto fluxo de pessoas, que tem bastante ruído sonoro, né? Que tem bastante estímulo luminoso, que tem muitas cores ali colocadas nos produtos, em prateleiras, enfim, uniformes. É um ambiente potencialmente adoecedor. Potencialmente gerador de crises sensoriais, né? Então, eu preciso alocar considerando isso também. Né? Eu não vou colocar alguém que tem dificuldade com interação com pessoas e sente a ressaca social, porque muitos pacientes relatam isso pra gente, assim, eu estou desgastado. Assim, eu já recebi uma paciente uma vez que ela deitou na mesa, assim, ela falou assim, eu não tenho nenhuma força. Eu tive que falar com tanta gente hoje. Eu tive que lidar com tanta gente, não tem nada de energia em mim mais, né? É o que a gente chama da ressaca social. Então, eu não vou alocar
né, numa posição que exija isso, com tantas potencialidades que tem, né, o neurodivergente, eu vou considerá-las para que eu faça alocações mais assertivas. Sim, e é interessante isso porque as pessoas têm essa preocupação com o típico, né? Você se formou naquilo, você tem habilidade para aquilo o lugar que eu tenho para você na minha empresa é esse. E não tem esse olhar para o neuroatípico, né? E, assim, é simples, é o mesmo olhar, né? É o mesmo olhar. Eu não vou ser chamada para fazer algo, eu não vou ser contratada para fazer algo que não é a minha habilidade. Não. E por que um neuroatípico vai ser chamado para cumprir aquilo que cabe a mim fazer, ou que eu que me sinto à vontade de fazer, sem critério, sem parâmetro, exatamente. Não tem porquê, né? Eu costumo dizer que todo mundo tem potencialidades e limitações, né? Eu tenho muitas limitações. Eu sou neurotípica e tenho muitas limitações. Eu tenho certeza que você tem também. Sim. Né? Eu gosto muito de uma fala do Mário Sérgio Cortella, que ele fala, né, que Cortella, não sabe né? dirigir, né? Então ele vai a todos os eventos de táxi. Uhum. E aí diz que uma vez ele encontrou com alguém que eu conhecia, né? Quando ele tava chegando no evento, e a pessoa indignada assim, uai, Cortella, de táxi na sua cidade onde você mora? Uai, por quê? Ele falou, porque eu não dirijo. Ele falou, nossa, você tão inteligente, não dirige? Ele falou, não dirige, não boto ovo, tem um monte de coisa que eu não sei fazer. Né? Então eu faço muitas coisas bem, mas não faço todas as coisas. E muitas coisas, inclusive, né? que quem dirige não faz. Exatamente. Então, assim, nós todos temos limitações, potencialidades. Então, quando nós vamos ser contratados, elas precisam ser consideradas em relação aos nossos postos de trabalho, seja a gente neurotípico, seja a gente neurodivergente. Mas eu gosto, como psicóloga que sou, sempre de focar nas potencialidades, nas habilidades desenvolvidas, né? Porque limitação a gente vai sempre ter e a gente nunca vai ser perfeito, né? A gente não tem condição de perfeição e toda vez que a gente a busca, a gente sofre. Né? Verdade. Porque a gente vai sempre falhar, a gente vai sempre errar, vai ter sempre alguma coisa que vai nos escapar. Né, por mais diligente que a gente seja. Então, assim, a gente tem limitações, a gente é imperfeito, mas a gente tem um tanto de habilidade, um tanto de potencialidade, e elas precisam ser consideradas. Thales, você estuda inglês? Estudo, faço inglês também. E gosta? Gosto. E o inglês não foi uma ideia. O inglês, eu sempre tive essa vontade de querer falar outras línguas. O inglês, só que o inglês ele não foi uma ideia minha. Ele foi uma ideia da minha mãe, que foi minha mãe que pensou, meu pai também pensou. Essa ideia de começar a fazer curso de inglês é uma ideia que eles já tinham há muito tempo. Só que eles não tinham dinheiro para pagar um curso de inglês. Só que agora eu tô trabalhando com eles também, a gente tem tido mais dinheiro para fazer algumas coisas, né? E aí então eles me colocaram no inglês, né? E no início a gente só foi se apresentando, só foi aprendendo, falando poucas coisas. E atualmente, eu ainda continuo ficando um pouquinho quieto na minha, mas atualmente também tenho interagido mais, né? O inglês lá no inglês é um lugar bom. Eu gosto de fazer inglês porque lá no inglês eu tenho... É uma forma... consegui me socializar mais com outras pessoas. Tem sido muito bom, tem sido algo muito bom e importante pra mim. É um ambiente onde você se socializa melhor? Você poderia dizer isso? Cara, eu acho que sim. Dos que você frequenta, assim? Eu acho que é bom porque lá no inglês não tem tantas pessoas. Aí só tem 4 lá comigo. 5. Comigo 5. E eu acho que quando tem pouca gente, aí fica melhor, porque quando tem pouca gente assim, eu acho que fica mais fácil pra... Quando eles estão assim, uma sala assim, espalhados. Muita gente. Mas quando eles estão numa sala assim, espalhados, assim, como se poucas pessoas, mas numa sala espalhados assim, eu acho que ficou bem fácil de se socializar. Entendi. Você se sente bem recebido nos ambientes que você vai? Você é um menino que frequenta a igreja, você toca na igreja, você estuda, faz o curso de inglês, você trabalha, você se sente acolhido, você se sente bem recebido nesses ambientes? Sim, eu tenho me sentido bem recebido como uma pessoa, como uma outra pessoa qualquer, alguns
que lá na igreja, acho que as pessoas me tratam como o mais novo, porque literalmente eu sou o mais novo. As pessoas que frequentam a igreja são mais idosas, pra falar a verdade. E no inglês ele me trata como um dos alunos também, não? Eles não me tratam como alguém que tem o autismo, espectro autista. Talvez acho que eles nem saibam que eu tenho isso, mas eles me tratam como uma outra pessoa e eu gosto assim, quando eu sou igual, me tratam como um ser humano igual, entendeu? Não que me incomoda ser diferente, mas eu gosto também, eu acho que eu gosto mais de ser tratado assim como igual. Entendi. Bom, esse bate-papo teria que continuar por muitos episódios de podcast, né Jade? Com certeza. Essas colocações do Thales, elas são muito interessantes, né? Elas são colocações... Essa fala dele agora, por exemplo, é extremamente importante, pertinente, né? Dizer que ele gosta de ser percebido, de ser notado como um ser humano, né? Não é como um espectro autista. Ele é o Thales. Até porque essa coisa da terminologia de não chamar de autista mais tem justamente essa intenção, né? De não enfatizar o diagnóstico frente à pessoa. Sim. É uma pessoa. É pessoa com autismo, outros com diabetes, outros com hipertensão arterial, Sim. né? Outros com outros diagnósticos. Com a diferença que essas todas são doenças e o autismo não é exatamente. Doença. Com TDAH, com dislexia, enfim, é um quadro. Thales, muito bonita a sua camisa. O que está escrito nessa camisa? Essa camisa está escrito aqui, aqui todos... Não tô conseguindo ler. Todas as peças. Aqui todas as peças se encaixam. Acho que ela tá querendo dizer que... Acho que essa frase aqui quer dizer que todos nós somos iguais, que nós todos somos pessoas, temos defeitos, temos acertos, temos qualidades. Como não existe alguém que é diferente, que é tipo, não existe. Todos nós somos iguais, somos seres humanos, não existe alguém que é feio ou que é estranho. Todos nós somos pessoas normais. E as peças se encaixam, né? As peças se encaixam. Inclusive, a gente trouxe uma pra você, inclusive. Oh, mas então eu quero esse presente, gente. Deixa eu ver se eu... Eu acho que essa camisa vai ficar bem bonita em mim, inclusive. Deixa eu ver. Aqui. Gente, mas olha que bacana. Eu também vou usar uma camisa que aqui todas as peças se encaixam. Olha, aqui todas as peças se encaixam. Linda, e a frase é linda, né, Jade? É sobre isso, né? É sobre essa explicação que você deu, que todas as peças se encaixam. Eu teria... eu acho que essa frase ela é tão importante, esse quebra-cabeça, essas cores, elas dizem tanto sobre... Todas as peças se encaixam. Aqui todas as peças se encaixam. Você se encaixa onde eu estou, onde a doutora Jade está, no ambiente em que estamos. Assim como também em você tudo se encaixa. Os seus gostos, os seus prazeres, as suas habilidades, a sua não habilidade em alguma coisa. A minha não habilidade se encaixa em mim, as suas também se encaixam em você. E é um pouco sobre isso, né? Então, esse bate-papo foi muito importante, que venham outros para mostrar, para conscientizar, para trazer pessoas a entender o que de fato é o espectro autista, né? Que somos todos importantes onde estamos e como somos, né? E que o mundo esteja preparado para nos receber nas nossas diferenças. Que todos somos diferentes, mas que o mundo esteja aberto, né? Então, a gente vai agora para as considerações finais. Então, eu quero que você diga, Thales, e aí a sua câmera é aquela ali. E aí que você fale para as pessoas, uma mensagem para essas pessoas, do que você gostaria de ver de melhor a cada vez nesse mundo, né? Para que pessoas que são atípicas, que tem o diagnóstico do TEA, né, do transtorno do espectro autista, o que essas pessoas precisam saber? Um desafio e dar... Fica à vontade, fala o que você quiser. Bom, eu acho que as pessoas, elas têm que...
não devem se ver o autismo como um problema. Porque o autismo, ele também é acho que ele também é meio que uma deficiência, só que ele não é uma deficiência tão grave assim, não é como uma pessoa cega, uma pessoa muda, que também são algo mais grave, mas não é motivo para se isolar dos outros. E o autismo, porque o autismo, ele pode ser um problema, mas pode ser uma dificuldade, mas não é um motivo para você não se isolar, que você pode se socializar. Inclusive, acho que eu tenho que aprendi um pouquinho também com isso. E aí eu acho que as pessoas atípicas precisam saber mais disso, que elas podem também socializar, elas podem ser quem elas são e mesmo assim se socializar, poder conversar, né? Mesmo que algumas gostem mais de ficar sozinhas, como eu também, por exemplo. Uhum. Jade, o que você deixa para esse povo aí na sua câmera? Então, eu gostaria só de voltar naquela primeira fala inicial, né? Da gente não esquecer que neurodiversidade não é doença, né? Não podemos esquecer disso. Eu acho que a gente precisa construir uma cultura de celebração da diferença. A gente aprendeu errado, a gente aprendeu que diferente é pejorativo, né? Então, que a gente se desconstrua para construir uma lógica que acolha a diferença de uma forma que a gente possa celebrá-la, porque a diferença existe, mas ela não é desqualificante, né? Então, que a gente possa incorporar, e eu acho que se a gente sair desse podcast hoje com o mínimo de sensibilização em relação a isso, a gente já ganhou por estar aqui, né? Fazendo esse trabalho. Então, eu acho que a lógica é essa, né? Acolhimento, empatia, buscar conhecimento para que melhor a gente interaja, né? Porque a gente não adapta as pessoas ao meio. A gente adapta o meio às pessoas. E quando a gente é meio, a gente precisa conhecer para tornar o meio mais agradável, né? Então, show ignorância e show preconceito. É isso aí. Eu agradeço muito a participação de vocês. Agradeço muito, Jade, por dividir tanto conhecimento, tanto saber, e eu acho que é isso que nos faz cada vez melhor. Eu falo sempre, o conhecimento nos faz responsáveis, e quando nós temos um conhecimento, a gente precisa dividir, a gente é responsável por disseminar aquilo, né? Então, muito obrigado por você estar aqui no Fono Pode Mais, mostrando que, de fato, não é só Fono que pode mais, todos podemos mais, né, Thales? Muito obrigada, você veio de tão longe, né? 3 horas daqui, Bom Jesus, a minha cidade natal. Então, muito obrigada por você ter aceito o convite, por você estar aqui e dividir um pouco do muito que você sabe, um pouco do muito que você vive e nos trazendo à luz coisas que precisamos entender e saber, que é: todos nós somos capazes, todos nós podemos. Falta a cada um de nós mais acolhimento, mais empatia. Esse foi mais um podcast Fono Pode Mais. Muitos virão e esse assunto continua, tá? O próximo vem aí e com certeza você vai adorar conhecer um pouco mais sobre o transtorno do espectro autista. Nós estamos com marca nova, Fono Pode Mais, vem coisa nova por aí. E eu agradeço você e não deixo de fazer o meu convite. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seus comentários, vai estar aqui as nossas redes sociais, nos siga. Pelo Spotify você assiste o nosso podcast, siga-nos no Instagram, no TikTok. Gente, você não pode perder, vai ser uma série sobre esse assunto que vai te trazer à luz muita coisa que com certeza vai te levar a um lugar onde você pode mais. Beijo, até o próximo.